Nossa, quantas pessoas aqui na plateia? Presidente da Suprema Corte do Brasil, o presidente do TST, ilustríssimos juízes, excelências, irmãos e irmãs. É uma grande honra para mim e também um grande prazer estar aqui. Eu sempre fico muito feliz, me sinto em casa quando eu estou aqui no Brasil. Embora eu não saiba falar mais do que 2 ou 3 palavras em português, obrigado. É uma delas, eu já amo o Brasil há muitos anos. É a minha segunda casa. Há muitos anos, 32, 33 anos atrás, quando eu abri mão da minha carreira como eletricista, como engenheiro elétrico, eu comecei a liberar os trabalhadores em situação de escravidão lá na Índia. Foi muito difícil. E a minha mãe, que era viúva, ela se preocupava muito. E ela me disse que, poxa, a maior parte do tempo você fica fora de casa, você fica nas pedreiras, você fica nas minas, você fica nas fazendas, você está sempre trabalhando com essa questão do trabalho infantil e é um trabalho perigoso. Talvez você devesse ficar mais tempo em casa para se recuperar. Aí eu respondi para ela: toda casa, todo local onde as pessoas amam as crianças, onde as pessoas se importam com as crianças, onde protegem as pessoas, as crianças mais vulneráveis, lá é a minha casa. Então o Brasil é a minha casa. Isso porque vocês se preocupam com as crianças. Outra razão é porque eu tenho muita família aqui. Eu tenho um irmão, Hélio. Hélio, o ministro Hélio. Luiz Gonzaga está sentado ao fundo. Minha irmã Gorete, Liliane também está sentada aqui em algum lugar. E Tata, Bianca e vários amigos aqui. Então eu fico muito feliz de estar aqui essa noite. E é muito pertinente. No momento em que o mundo está enfrentando tantos problemas e também os desdobramentos dessas crises são igualmente ruins, né? A crise alimentar, a crise dos combustíveis, a crise econômica, o aquecimento global, as questões preponderantes do meio ambiente, o terrorismo global. Todos esses problemas nos forçam a pensar de forma diferente. Por exemplo, as emissões de carbono que acontecem em determinado local acabam por afetar o planeta como um todo. As pessoas enlouquecem, acabam matando umas às outras em nome da religião em determinados locais no mundo. Então, ameaças que afligem uma parte do mundo acabam afetando o mundo inteiro. São problemas que têm uma natureza global. O trabalho infantil também não é um problema que possa ser restrito a um país ou outro, é um problema global. E as políticas internacionais, as políticas de investimento, de comércio, essas economias de mercado, tudo isso afeta as crianças. E é por isso que não existe
problema nessa terra que possa ser visto ou mesmo resolvido isoladamente. Todos os problemas são tão interrelacionados. Não é só uma questão de uma economia global ou de um mercado globalizado. A gente tem que pensar também em soluções globalizadas para os nossos problemas. Lógico, há necessidade, sim, de soluções locais, mas é necessário um horizonte mais abrangente para que analisemos e resolvamos os problemas em nível global. E com isso em mente, quando eu venho aqui, gostaria muito de parabenizar o presidente do TST por ter dado esse passo, ou tomado essa iniciativa tão oportuna. E todos vocês também devem ser parabenizados por estarem participando dessa iniciativa tão louvável. Meus amigos, eu sempre tenho sensações, emoções mistas quando eu falo sobre o problema de escravidão infantil, de trabalho infantil, de tráfico de crianças. E a razão por trás disso é porque, por um lado, nós ficamos felizes por estarmos ensejando esforços coletivos, ações coletivas com base em conhecimentos coletivos para gerarmos compromissos e tomarmos ações práticas. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Mas eu me sinto um pouco envergonhado, inclusive eu abaixo a cabeça, porque eu, nos últimos 30 anos, eu venho falando, venho trabalhando, e, nesse meio tempo, muitas coisas vêm acontecendo, como vocês todos sabem. Por exemplo, acabou o Apartheid, caiu o Muro de Berlim, e também agora nós temos a missão da nave Curiosity lá em Marte, que já pousou exitosamente naquele planeta, e é um exemplo de uma das conquistas científicas mais incríveis da nossa sociedade. A gente lê muito sobre isso. A gente leu também sobre a partícula de Deus, o Higgs boson, o bóson de Higgs, perdão, que foi uma pesquisa que requeriu milhões e milhões de dólares. E esse é um lado positivo do progresso, do acúmulo de conhecimento. Mas, por outro lado, nós também vivemos num mundo em que me disseram que mais ou menos temos aqui mais ou menos 800 pessoas conosco no dia de hoje. Então, por favor, pensem no seguinte: 300 de vocês talvez não tenham ido à escola, não saibam ler nem escrever, proporcionalmente falando. 250 de vocês talvez vão dormir com fome hoje. Pensem nessa situação, pensem nessa hipótese. 200 de vocês não terão água potável quando chegarem em casa. Temos 1 bilhão de pessoas que vivem nessa situação de extrema pobreza. 2,5 bilhões de pessoas vivem em pobreza e não têm acesso à água limpa, à água potável. 1 bilhão de pessoas não são alfabetizadas, não receberam educação. Isso me deixa triste. Esses dois extremos. As nossas conquistas e as nossas falhas. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui para falar das crianças. O presidente dessa corte falou muito bem no começo dessa sessão. Nós estamos aqui falando de mais de 200 milhões de crianças que trabalham abrindo mão de sua infância, de sua liberdade, de sua educação e de oportunidades futuras, de sua recreação, de sua educação. E mais ou menos 1 milhão dessas crianças são compradas e vendidas como animais e muitas vezes têm seu preço inferior ao dos animais.
Metade dessas 250 milhões de crianças são aquelas que justamente estão trabalhando e fazem isso em situações de perigo insalubres. É muito fácil ficar aqui falando de estatísticas. Mais difícil do que isso é entrar nos detalhes que compõem cada um desses números, porque cada um desses números, dessas estatísticas que compõem ou que se aplicam a essas 250 milhões de crianças, tem por trás de si uma face humana, com olhos que sentem dor e que olham para que nós hajamos agora. São crianças que buscam e que necessitam de cuidados, de proteção, de segurança. Cada uma delas tem que ter um futuro e clamam porque nós permitamos que elas usufruam de todo o seu potencial. Elas pedem isso a nós, a mim, a vocês. Eu passo por vários incidentes. Eu, pessoalmente, já resgatei dezenas de milhares de crianças em situação de escravidão no meu país. Às vezes, através de ações diretas, às vezes, através de ações jurídicas ou do judiciário da Índia, que vem nos ajudando muito e que vem cada vez mais abrindo os olhos e participando dessas atividades. E também venho conhecendo crianças do mundo inteiro. Eu lembro de um menino, Salim. Esse não é o nome verídico dele, mas eu conheci o Salim no Sudão, num vilarejo remoto do Sudão, há muitos anos. E eu estava falando com os ativistas e com outras crianças, então, nesse meio tempo, esse menino estava com uma expressão muito zangada, estava com uma cara muito impávida, sem sentimentos, sem emoções, estava sentado ali sozinho no canto. E aí eu olhei para ele, aos poucos me aproximei, coloquei a mão sobre o ombro dele e disse o seguinte. Na realidade, eu perguntei, por que você não participa da discussão? Por que você está aqui isolado? Aí ele virou o rosto para o outro lado. E aí, uma pessoa da área, da região, me contou a história dele. Quando ele tinha 11, 12 anos, uma bela noite, ele foi sequestrado de sua cama enquanto ele dormia no seu vilarejo. Colocaram uma venda sobre os olhos dele e ele foi levado para outro local. E aí, quando tiraram a venda dele, ele se encontrou numa situação, num local desconhecido, e ele viu também que muitas pessoas ali estavam armadas com diferentes armas, né, pistolas, e aquilo foi muito chocante para ele, foi um choque. E aí ele começou a chorar. E aí as pessoas lá começaram a estapear ele, começaram a bater nele e disseram, olha, faça silêncio porque agora você é parte do nosso grupo. Você é um de nós. Aí mostraram uma arma para ele, ele nunca tinha tocado uma arma antes, ele estava com bastante medo. E na manhã seguinte, ensinaram para ele como que funciona a arma, e ele passou o dia inteiro trancafiado dentro de uma sala. E aí, na terceira manhã,
Mais uma vez, ele foi vendado e foi levado para outro local. Isso bem cedinho, 5, 6 horas da manhã. E aí, quando ele foi desvendado, ele se viu no seu vilarejo. Aí ele ficou muito feliz, começou a sorrir, estava muito feliz de estar de volta. E aí alguém colocou uma arma na cabeça dele e disse para ele, olha, pega essa arma aqui, deram uma arma bastante sofisticada, pequena para ele. E aí o homem disse para ele, agora você tem que puxar o gatilho. E ele sabia que ao puxar o gatilho ele ia fazer um disparo. Então ele foi levado ali para perto da casa dele. A mãe dele e as irmãs dele estavam saindo de casa, estavam utilizando o banheiro que ficava do lado de fora da casa, estavam saindo de lá e mandaram o menino disparar contra a sua família. Aí ele disse, como assim? Aí ele disse, não grita, porque aí a gente vai matar a sua família e vai matar você também. Então, você vai atirar quando a gente contar até 3. E aí o menino ficou com tanto medo que ele realmente apertou o gatilho, puxou o gatilho, e aí a mãe e as 2 irmãs morreram. Várias outras pessoas estavam ali em volta também, foram mortas, e aí mais uma vez ele foi vendado e foi levado embora. Disseram para ele que aquela era a primeira lição que ele tinha que aprender para participar daquele exército de crianças que ali se formava. O Salim não era o único exemplo. A gente está falando aqui de quase 500 mil de crianças que passaram por essa mesma situação e que ainda hoje vivem em situação de escravidão, como soldados infantis, que é uma das piores formas de trabalho infantil. Eu me lembro de um outro menino que não era da Índia, uma menina, perdão, do Nepal, que chamava Paumla. Essa menina trabalhava na indústria do circo, na indústria circense. A mãe dessa menina e outras pessoas do vilarejo dela tinham vindo do Nepal com a esperança de que talvez pudessem receber ajuda, e as pessoas circenses muitas vezes são vistas negativamente, como se fizessem parte de uma máfia. Aí eu decidi tentar fazer o resgate físico, mas quando nós chegamos lá, nós não conseguimos encontrar nenhuma dessas crianças, porque até nós chegarmos lá, já tinham sido avisados que nós íamos chegar, então eles já tinham fugido, então nós apanhamos muito, eles nos bateram, eu fiquei no hospital muitos dias, atiraram contra nós, inclusive vários outros ativistas também ficaram internados, mas graças ao judiciário, graças ao trabalho feito pelo judiciário em nível estadual, o nosso trabalho vem sendo facilitado. E, naquele caso, deram uma diretriz para a polícia, disseram que a polícia, então, estava pessoalmente responsável por resgatar aquelas crianças em até 72 horas, em até 3 dias. Isso porque todas as provas já estavam lá. Havia provas de que as crianças estavam lá e aí passavam o dia inteiro lá, e quando a gente ia lá resgatar, eles sumiam. Então aí o tribunal realmente tomou as rédeas dessa ação e conseguimos liberar aquelas meninas. Uma delas, a Pamela. E ela tinha uma raiva tão grande dos homens, ela se recusava a falar com qualquer homem que se aproximasse. Ela já tinha ouvido falar de mim, ela já sabia que eu trabalhava no resgate, que eu tinha trabalhado no resgate dela e de outras crianças, mas mesmo assim ela não quis se dirigir a mim. Eu estava ali trabalhando, sentado ali num centro comunitário com a mãe dela, e aí lentamente a menina se aproximou de mim. E eu, de propósito, não olhei para ela, né? Eu estava falando com outras crianças, outros meninos, outras meninas. E aí, quando eu vi que ela tinha se aproximado de mim, eu disse para ela, você está feliz?
de estar livre. E aí, de repente, ela disse assim, como assim, você acha que eu sou criança? Eu não sou mais criança. Aí eu disse, nossa, você é uma menina de 12, 13 anos, você é uma criança, você agora pode ir para a escola, você vai poder construir o seu futuro, seja na Índia, seja no Nepal, onde você quiser. Aí ela disse, não. Eu sabia que ela já tinha trabalhado por 6 anos como escrava. Ela falou para as moças, que ela fazia uma performance no circo, e se ela tivesse a performance boa, aí os superiores ficavam felizes com a performance e deixavam ela voltar e dormir tranquilamente. Agora, se ela não fizesse um bom trabalho, se ela fizesse as acrobacias de forma ruim, se caísse, por exemplo, ela era punida, ela recebia sanções por seu mau desempenho. E é justamente por isso que ela disse que ela não era mais uma criança. Bem, quando eu disse isso, quando eu falei a você sobre o Salim, eu disse, fique feliz, você é livre agora, você foi libertada pela minha polícia, você pode ir à escola. Ele disse, não, isso é que coisa mais sem sentido, você está falando criança? Eu não sou criança, não. Nós tínhamos uma atividade com o Banco Mundial em Washington há alguns anos e realizamos algumas reuniões com crianças da Ásia, da África e da América Latina para conhecer o presidente do Banco Mundial e seus diretores. Então, vários diretores concordaram em conversar com as crianças. Havia uma jovem, cerca de 15 anos, da Colômbia, Cíntia era o nome dela. Mais uma vez, é um nome fictício. E ela estava conversando com o secretário de Educação da América, no banco, e o secretário, era uma senhora, uma secretária, disse a Cíntia, me fale alguma coisa sobre você. Você quer ir para a escola? Você quer desenvolver seu futuro? A garota respondeu, ela está quase gritando, que coisa mais sentido, o que a senhora está falando, que eu sou uma criança? Eu não sou criança. E todos ficamos chocados. Então ela disse, eu sou a mãe, eu tenho um filho de 6 meses de idade. Eu trabalhei como empregada doméstica num lugar, depois em outro, depois fui vendida para uma terceira pessoa, e todas essas pessoas eram más, e eu não sei quem é o pai da minha criança, porque todos abusaram de mim, e talvez eu nunca saiba, e todos ficamos chocados e choramos. O Salim diz, eu não sou mais criança. A Hannah diz, eu não sou mais criança. A Cíntia diz, eu não sou mais criança. E se 200 milhões de pessoas sentem que não são mais crianças, é uma pena para nós. E isso me deixa zangado, isso me revolta. Vocês não se revoltam? Vocês não se zangam com isso? As nossas crianças estão perdendo a sua infância. E acham que não são mais crianças. Não se consideram mais crianças. E esse é o desafio. Esse é o desafio que todos nós precisamos aceitar. E como o senhor disse, senhor presidente, quando citou o poema, as crianças são hoje, elas não podem mais esperar. Algumas vezes eu penso que nós não estamos vivendo num mundo assim tão pobre. Quando eu me encontrei com o Guriat, que havia escrito alguma coisa na sua parede, e eu disse que o mundo não é, de fato, tão pobre assim. Nós temos o poder
da compaixão global. Nós temos o poder de assumir o compromisso global, de implementar uma ação global e a responsabilidade global em relação às nossas crianças. Porque, se compararmos, o mundo está gastando mais de $1 trilhão anualmente em armamentos militares. E o que nós precisamos para educar todas as crianças? Apenas $16 milhões. É melhor, é bem menos do que está sendo gasto em armamentos militares. Se os americanos dos Estados Unidos, norte-americanos, 1 em cada 4 norte-americanos decidirem que não mais gastarão ou apoiarão a compra de armamentos, você pode resolver o problema de todas as crianças. O que os americanos gastam em cigarro é o suficiente para educar todas as crianças do mundo. O que os europeus gastam em cosméticos, os meus irmãos e irmãs decidiram que não vão mais usar cosméticos. Apenas 1 em cada 5 decidisse. E fazer isso, você poderia resolver a situação da educação no mundo. Eles esperam 16 trilhões em cosméticos, 16 bilhões bastariam para resolver o problema da educação das crianças no mundo. E o que é gasto para resgatar os bancos, o que se gastou em 2 anos? 0,02% do dinheiro que foi gasto ou dado para os bancos era o suficiente para educar todas as crianças do mundo. Será que nós somos pobres, então? E por que, então, as crianças devem pagar o preço de toda essa exploração, escravidão, tráfico? Elas não são responsáveis pela pobreza. Não há nada no mundo que diga que alguma criança seja responsável pela pobreza, pelas guerras. Elas são vítimas de tudo isso. E algumas vezes nós as vitimizamos ainda mais, porque elas são pobres. E a grande desculpa tem sido, bom, como as crianças são pobres, elas precisam trabalhar. Não há leis ou tratados internacionais, não há garantias constitucionais na maioria dos países. É claro que há variações, há leis que também variam. E o que é mais importante é que há anos há séculos vimos praticando o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, o que quer que seja. Quando eu nasci na família de classe média simples, eu aprendi que a primeira coisa na qual os hindus acreditam é em Deus, mas eles têm essa imagem de Deus, as encarnações de Deus, está nas crianças. Então, há muitos festivais onde as crianças são idolatradas, os deuses são idolatrados, há festas em homenagem a eles, porque eles são as imagens vivas de deuses e deusas. A minha família era bastante liberal, portanto, eu pude estudar o Corão, o islamismo. Havia uma mesquita perto da minha casa e o padre, o clérigo, ele falava com todo mundo. E enquanto eu aprendia o islamismo, estava aprendendo a religião islâmica, apenas como um hobby, ele me disse que Deus, Alá, não tem uma imagem, portanto, você não pode desenhar nem Mohammed, nem Maomé. E vocês recentemente viram alguns desenhos, não foi, de Maomé? Mas, se você quer, de fato, ver a aura de Alá, você pode vê-la na face, no rosto da criança que está brincando no colo de sua mãe. Você vê a aura da criança.
A imagem dessa aura, é claro, você pode perceber a existência dessa aura e, portanto, perceber a existência de Alá naquela criança. Muitas coisas há no cristianismo, mas o que eu mais gosto do Novo Testamento é quando Jesus diz: deixe vir a mim as criancinhas. Deixe as criancinhas virem a mim. E o mundo começou com as crianças. Ele não disse isso apenas deixe as crianças cristãs, apenas as crianças muçulmanas, apenas as crianças instruídas, apenas as crianças educadas. Ele disse todas as crianças, deixar vir a mim todas as criancinhas, a despeito das suas crenças religiosas, políticas, sociais, culturais, todas as crianças, para que possamos pensar na criança como centro do universo. E isso foi pregado por Jesus. E, tendo dito isso, na realidade, as crianças jogam futebol no Paquistão. E algumas vezes, quando eu converso com elas, eu pergunto a uma criança, qual é seu sonho? Você está jogando futebol o tempo todo? Talvez você queira ser um grande jogador de futebol. E eles me dizem, não, meu único sonho na vida é que um dia eu consiga chutar uma bola de futebol. Porque eles jamais haviam feito isso. Chutar uma bola de futebol de verdade. As crianças fazem sofás, bancos e jamais se sentam. Roupas lindíssimas que jamais vestem. Colocando tijolos um em cima do outro, jamais vivem dentro daquelas casas. Que preço as crianças estão pagando para nos manter felizes? E isso é algo que deve nos revoltar e nos tornar impacientes. Uma vez, como ele disse, as crianças não podem esperar. Mas há muitas coisas acontecendo na sociedade, vários mitos. Um mito é que isso é um problema mundial. Quando eu conheço alguns ministros, ou presidentes, ou primeiros ministros, eu tive a oportunidade, como presidente da campanha global da educação e da Marcha Global, me reunir com essas altas autoridades. E eles me dizem, veja, o país é tão pobre e as crianças pobres vão morrer de fome se não trabalharem. Esse é o mito que evita que os acadêmicos, até políticos em muitos casos, ajam, tomem uma atitude. Mas nos esquecemos de que não é a pobreza que perpetua o trabalho infantil, mas o resultado, o produto desse trabalho infantil também perpetua a pobreza ou o trabalho infantil. Hoje nós temos 250 milhões de crianças em trabalho em tempo integral. E em vários países, os pais, irmãos e irmãs mais velhos dessas crianças também foram vítimas de trabalho infantil e continuam desempregados. E as crianças são preferidas para esse tipo de trabalho, porque elas não levantam bandeiras, elas não participam de associações, elas não participam elas não podem ir até o ministro do Trabalho, ou seja, é um trabalho muito barato. Mas os adultos, eles viriam até as autoridades, dizendo que eles não estão sendo pagos ao salário mínimo, ou que eles estão sendo ameaçados, alguém pode ser vitimizado. Ou seja, os adultos têm todas essas possibilidades, esses recursos que as crianças não têm. As crianças são apenas vítimas. Por isso que elas são a mão de obra ideal. E se as crianças continuarem trabalhando, elas não vão progredir na vida, porque continuarão analfabetas, muitas vezes adoecerão, e assim por diante. É o ciclo da pobreza que se perpetua, que passa de uma geração para outra. Pobreza e trabalho infantil tendem a se perpetuar.
E é, de fato, uma questão muito difícil. Então, os esforços para eliminar o trabalho infantil, erradicar o trabalho infantil, erradicar a pobreza, são esforços muito importantes que nós vemos em dois mundos diferentes, ou seja, são dois problemas diferentes a serem resolvidos, mas que, ao mesmo tempo, estão interrelacionados. Há muitos países onde as crianças são escolhidas para determinados tipos de trabalho. Por exemplo, ensinar futebol é uma delas. E já foi comprovado científica e tecnicamente que isso não é verdade. O melhor tipo de jogador de futebol pode ser aqueles que são trabalhadores qualificados, que têm força nas mãos e, portanto, eles podem fazer boas bolas de futebol porque eles têm força, desenvolveram a sua ossatura muscular, as suas mãos em termos de ossatura muscular. E houve uma conferência de professores e alguns professores que haviam vindo de outros países se perguntando por que havia trabalho infantil. E eles diziam que há trabalho infantil porque, tradicionalmente, as crianças trabalham. E isso é algo que eu ouvi em vários países latino-americanos também. Na Bolívia, no Equador, no Peru. Eles dizem que isso não interfere no tecido social ou na tradição social, que isso seria uma coisa muito sensível. E essas tradições ou sensibilidades sociais simplesmente exploram as crianças, são argumentos para explorar as crianças, nada mais do que isso. E acho que nós temos que confrontar isso também, esses mitos que prevalecem na sociedade. Defendendo todos os tipos de relações triangulares, o que nós chamamos de paradigma triangular da criança. Pensem, imaginem um triângulo. Numa ponta, nós temos a pobreza, na outra, o trabalho infantil e, na terceira, o analfabetismo. Essas três coisas são interdependentes e geram consequências umas para as outras. Como se a pobreza persistir, o trabalho infantil persistir, o analfabetismo também vai persistir. Mas se você não tiver educação gratuita de boa qualidade, então o trabalho infantil persistirá, a pobreza persistirá. Portanto, pobreza, trabalho infantil e analfabetismo. Em termos de solução, educação, erradicação do trabalho infantil, erradicação da pobreza, por meio de reforma agrária, trabalho justo, um dos pontos mais importantes para programas de erradicação de trabalho infantil. Isso está tudo, esses três versos do triângulo estão interconectados, mas algumas vezes nós vivemos em dois mundos totalmente diferentes. E isso vai de cima para baixo e de baixo para cima também. Perdoem-me. Eu tenho medo de dizer que, no nível superior, se vocês me perguntarem se as agências da ONU, UNICEF, OIT, PNUD, Unesco, Banco Mundial, FMI, quaisquer outras organizações, se elas têm alguma cooperação ou colaboração efetiva na questão da criança ou do trabalho infantil, é muito difícil responder essa pergunta. Nós vimos tentando e, finalmente, uma força-tarefa global sobre trabalho infantil foi criada, mas, na realidade, não funciona, porque muitas agências não estão muito dispostas a trabalhar lado a lado. Algumas vezes elas competem entre si, algumas vezes há outros problemas, mas elas não
não tem esse sentido de urgência, de paixão para proteger as crianças, para trabalhar lado a lado. O setor educacional é um setor diferente. O setor de trabalho infantil tem a ver com a OIT, educação tem a ver com a Unicef, programas de educação da pobreza ou as metas de desenvolvimento do milênio estão ligadas ao PNUD, ao Banco Mundial, e algumas vezes não há coerência nas suas políticas, porque há muitas questões que você tem que resolver de um lado e, por outro lado, você tem que manter a educação por todos, você tem que criar escolas, você tem que contratar inspetores, treinar inspetores, capacitar professores, e, por outro lado, você tem o gasto em desenvolvimento social e, portanto, são forças antagônicas que se enfrentam. E lá temos a ONU no topo, mas como chegamos no nível nacional, no topo temos a ONU e suas agências, mas no nível nacional, apenas algumas exceções, e Brasil é uma dessas poucas exceções. Vocês provaram como vários ministérios podem trabalhar lado a lado. Outros têm que aprender com o Brasil. Como é que o ministro do Trabalho, Desenvolvimento Social, de Educação, da Saúde podem trabalhar lado a lado. Começou com Bolsa Escola, passou para o Bolsa Família, presidente Lula, que assumiu uma liderança forte nesse sentido e que hoje continua no novo governo. A convergência, coordenação interministerial, e isso é algo que é necessário. Em todo o mundo, isso está faltando. Aqueles que estão trabalhando contra o trabalho infantil são totalmente distanciados daqueles que estão trabalhando na educação para todos. São dois mundos totalmente separados. Um grupo em programa de alimentação, outro em programa de educação, outro em programa de educação, erradicação do trabalho infantil. E isso é um desafio muito sério, muito grande. Portanto, quando nós falamos em coordenação triangular dessas três questões, desses três problemas, é uma coisa bastante ampla. Mas vamos resolver o problema do trabalho infantil e, para isso, eu posso falar, com base na minha experiência, não só na Índia, como em outros países, que nós precisamos atacar dos 4 lados. O trabalho infantil é crime, em primeiro lugar. É um crime. E como é um crime, precisa ser abordado estritamente pelas autoridades policiais, pelo sistema judicial, juízes ou quem quer que seja responsável. Quando há trabalho escravo, tráfico, então a polícia precisa agir com questões de trabalho infantil, questões trabalhistas, autoridades trabalhistas. Mas tudo volta para os tribunais, para as cortes. Nós não podemos simplesmente dizer que é um problema de desenvolvimento social, que é um problema... são problemas que têm que ser atacados simultaneamente. O próximo aspecto a atacar é que precisamos considerar que é um mal, e esse mal se deve a tradições, a políticas ruins em relação às crianças, falta de respeito ao direito das crianças, mas, eventualmente, chegamos no trabalho infantil, que tem que ser abordado pela sociedade como um todo. Os sindicatos de trabalhadores, empregadores, todos têm que trabalhar lado a lado. Instituições religiosas. Não podemos ignorar as igrejas e outras instituições religiosas, porque elas têm muito poder e autoridade moral, e a sua luta, se elas lutarem contra o mal social, essa luta será muito mais eficaz, muito mais efetiva. O terceiro aspecto, que é o desenvolvimento, déficit de desenvolvimento. O fracasso das reformas sociais, o fracasso dos programas de proteção social, o fracasso de reformas agrárias, de sistemas de educação, que levam
a perpetuação do trabalho infantil. Então, é mais aqueles que lidam com a parte do desenvolvimento social têm que levar a questão mais a sério, mas toda a sociedade tem que levantar essa bandeira que mais dinheiro tem que ser investido na erradicação do trabalho infantil em todo o mundo. Infelizmente, não é isso que acontece. Se compararmos erradicação do trabalho infantil com educação, a fração de erradicação do trabalho infantil é muito pequena. Se compararmos educação e trabalho infantil, nós vamos ver que essa fração também é muito diminuta. Com o setor de saúde, também muito pequena. Não há comparação entre saúde e eliminação do trabalho infantil em todo o mundo. O perfil é muito diferente. E como construir isso? Que uma coisa temos que ter em mente. Quando estamos falando sobre déficit de desenvolvimento, nós precisamos entender que sem a erradicação do trabalho infantil, a educação jamais será conseguida. A qualidade e a igualdade de gênero, nenhuma das metas de desenvolvimento do milênio serão alcançadas sem a erradicação do trabalho infantil. O quarto aspecto é o aspecto dos negócios, o aspecto corporativo. Todo mundo conhece a ganância dos empregadores que buscam trabalho, mão de obra barato, e é justamente essa a razão por que tantas crianças são empregadas no mundo inteiro. E agora, o novo sonho é fazer isso em toda a cadeia de fornecimento. Então, essas grandes marcas ficam escondidas por trás da cadeia de fornecimento e lavam as mãos, dizem, olha, nós não temos responsabilidade, porque a responsabilidade são os nossos parceiros em nível local. Nós estamos aqui só trabalhando com eles. Isso é o que eles costumam falar. Mas isso também é inaceitável. Quem é que se beneficia? Quem é que tira o lucro dessa produção? Seja ela qual for. Seja qual for a linha de produção, vai ser sempre a grande marca que está por trás. Então, ela tem que ser responsabilizada. Não é uma questão puramente social. A gente tem que ir muito além da questão social e a gente precisa que sejam responsabilizadas também as corporações. Todas as marcas globais têm que ser responsabilizadas. E tem que passar não somente por processos de certificação próprios, mas também internacionais que possam garantir que não existem tais trabalhadores. A OIT, por exemplo, tem vários padrões nesse sentido que devem ser utilizados, mas que muitas vezes não estão sendo seguidos por esses empregadores. São metas, são resoluções da própria Organização Internacional do Trabalho. Os desafios que nós enfrentamos, pelo menos os novos desafios, esse é um deles. Isso porque a globalização da economia e da produção e também os investimentos diretos estrangeiros e também mão de obra e recursos básicos baratos acabaram levando a uma situação em que muitas crianças e mulheres também, devido à sua vulnerabilidade social e econômica, acabam sendo exploradas. Então, essa é a questão, como questionar e como nos engajarmos com o setor privado ou com o setor corporativo para que possamos encontrar uma solução construtiva. E a cadeia de fornecimento como um todo precisa ser sensibilizada e capacitada para que entendam o flagelo que esse tipo de trabalho traz para as crianças. Esse é um dos novos desafios emergentes. Há outros desafios emergentes que se referem aos índices cada vez mais altos de migração. As crianças, homens e mulheres, muitas vezes são traficados, muitas vezes se mudam de um país para outro em busca de vidas melhores e perdem os direitos que tinham em seu país. E como é que a gente faz, então, para assegurar os direitos dessas comunidades migrantes? Isso é sempre um grande desafio. Há um tempo atrás, eu me reuni com alguns grupos, isso recentemente, e havia dentro desse grupo um número bastante alto de pessoas da Síria, devido aos problemas, às insurgências que acontecem agora lá na Síria. Muita gente vai para a Jordânia, e o governo da Jordânia vem tendo muitos problemas com isso, porque há muitas crianças desses campos de refugiados da Síria que migram para a Jordânia. Muitos deles
acabam trabalhando, se tornam trabalhadores infantis ou até mesmo vão para a prostituição. Aqui no Brasil, as comunidades que migram para o Brasil, como é que a gente faz para proteger os direitos dessas pessoas? Isso é um desafio, mas também como é que, antes de mais nada, a gente garante a educação, proteção e segurança das crianças que pertencem a essas comunidades que migraram. Isso é um grande desafio, porque esses desafios muitas vezes não são, esses direitos não são observados em muitos países. E isso é uma das razões da Primavera Árabe, que é decorrente de uma série de problemas e que gera, inclusive, muitos problemas para as crianças que se encontram no meio dessas insurgências. Temos crianças aí que vieram do Nepal, de Bangladesh até a Índia, muitas crianças, ondas enormes de crianças que migram, não somente migram, mas também são traficadas de seus países de origem para trabalhar na produção, não de chocolate, mas sim de cacau na Costa do Marfim, no Ghana. Então, nesses países pobres, o tráfico de crianças é enorme. Como é que a gente faz para tratar isso? E outra área de preponderante importância são os filhos, as crianças de povos nômades. Essas crianças são vitimizadas por exclusão social e também, muitas vezes, por trabalho infantil, porque muitas vezes trabalham como pedintes nas ruas, participam de pequenos crimes. Então, é outra área que merece atenção. Agora, a principal área, eu diria, é a área de trabalhos escravos agrícolas. Mais de 68% dessas crianças trabalham no setor agrícola. Agora, isso é uma área que muitas vezes é negligenciada, porque não é prioridade de muitos países, não faz parte da lista, na agenda de políticas. Agora, graças ao governo e a sindicatos agrícolas e a ações da sociedade civil aqui no Brasil, esse problema agora vem sendo enfrentado de forma séria. Agora, ainda há crianças que trabalham em fazendas de forma análoga da escravidão, mas esse número vem caindo. Agora, o trabalho infantil, então, em âmbito agrícola, seria a principal prioridade. Isso porque é difícil de encontrar essas crianças, é difícil monitorar, inspecionar, não é fácil. As escolas, muitas vezes, nessas regiões não existem, ou tem poucos professores, ou as escolas nessas áreas rurais carecem de infraestrutura, mas a gente precisa encarar esse desafio. E aí entram as insurgências. 70 a 72 milhões de crianças que estão em idade escolar agora, 14 milhões delas vivem agora, nesse momento, em áreas que têm probabilidade de insurgência ou de guerra, que são aqueles estados frágeis, como nós chamamos. Então, aí é mais um desafio. Como é que a gente assegura que essas crianças vão ter educação e vão ficar seguras e longe dessas guerras e dessas insurgências? Agora, tendo dito isso tudo, digo também que acredito piamente em uma coisa. Eu acredito que o trabalho infantil vai ser erradicado. As parcelas mais pobres da população mundial agora estão começando a entender o valor da educação, querem educar seus filhos. Isso é um grande sinal. As empresas, as corporações, que antigamente não se importavam com essas questões, agora estão começando a prestar atenção nas questões de trabalho infantil. A mídia também, o setor jurídico, os judiciários dos países estão cada vez mais participando dessa empreitada. Isso é um sinal muito bom. 174 países já ratificaram a Convenção da OIT sobre as piores formas de trabalho escravo. Isso é uma grande conquista. 154 países já ratificaram a Convenção da OIT de número 132, que é sobre idade mínima para o trabalho. Há 15 anos, nós tínhamos 250 milhões de crianças e agora esse número caiu para 215 milhões de crianças. Há 12, 13 anos atrás, 130 milhões de crianças não iam à escola e agora esse número caiu para 70 milhões, ou seja, quase a metade das crianças que agora não vão à escola. Ou seja, houve sim um progresso. E se isso foi possível, eu tenho certeza que
a outra parte que ainda sobra desse problema também pode ser resolvida. E eu concluo dizendo que fico muito grato ao Judiciário. Como eu já disse, né, eu tenho muita experiência trabalhando com jurídico lá da Índia nos últimos 30 anos, mas por muito desse tempo o governo nem sequer queria admitir que havia esse problema de trabalho infantil, e foi finalmente a Suprema Corte da Índia que finalmente abraçou essa causa em 1980. E esse foi o começo da nova era de interesse público na causa das crianças e das parcelas mais vulneráveis da população, principalmente aquelas pessoas em trabalho escravo ou semelhante ao escravo. E agora vem acontecendo uma mudança. E na sua decisão, a Suprema Corte lá na Índia determinou ao governo que deviam levar essa questão em consideração e também que devem admitir qualquer carta escrita de próprio punho da vítima ou de alguém representando a vítima como prova. E todos os gastos que serão incorridos aí serão incorridos e serão pagos pela própria Suprema Corte para ouvir essas testemunhas. Então, esse foi o começo dessa nova onda. Há alguns anos atrás, nós resgatamos algumas crianças que trabalhavam numa fornecedora da Gap, que empregava crianças, e foi uma manchete de vários jornais do mundo inteiro, inclusive lá na Índia, as autoridades, e aí ficaram com muita pressão, isso porque a Suprema Corte, na realidade, não os admitiu como trabalhadores infantis. Na realidade, o que a Corte disse foi que quando a polícia chegou lá, as crianças não estavam trabalhando efetivamente, estavam apenas sentadas. Então, como é que a gente pode garantir que essas crianças são trabalhadoras infantis? Então, nos levou 12, 13 horas ali argumentando, e aí, à meia-noite, eu simplesmente escrevi uma carta de próprio punho dizendo, ou contando a história, e aí peguei a carta, peguei o meu carro, fui até a casa do juiz e entreguei em mãos dele, bati na porta no meio da noite e disse para ele, olha, amanhã o senhor vai estar no tribunal? Sim, então, por favor, leia essa carta. Eu nunca tinha conhecido aquele juiz, mas eu fui lá e entreguei aquela carta. E agora, como o judiciário, tanto lá quanto aqui, são os guardiões da Constituição e dos direitos das pessoas. Então, na manhã seguinte, ao entregar aquela carta, ele colocou o item no primeiro lugar da agenda. Ele foi lá, chamou os representantes do governo e perguntou o que está acontecendo. Todo mundo sabe, né, que as crianças foram encontradas em situação de trabalho escravo lá nessa fábrica. E ele fez uma determinação imediatamente para que aquilo fosse resolvido. Ele, depois de ler a carta, ficou revoltado. Eu, hoje pela manhã, falei com esse juiz pelo telefone e disse que eu ia falar do caso dele. Aí a gente até conversou um pouco sobre esse caso. Eu quase morri naquela história do circo, né, que eu contei para vocês. Eu também escrevi uma carta para o presidente do Supremo lá da Índia e a carta foi admitida como evidência. Inclusive, a sentença foi feita no ano passado e, inclusive, baniu todas as formas de trabalho infantil ou escravo na indústria circense de todo o país. E o presidente do Supremo não somente fez isso, mas ele tomou essa decisão em colegiado, ou seja, essa decisão não pode mais ser mudada. Atribuíram a responsabilidade que tem os diferentes representantes do governo. Também pediram que fossem criados procedimentos padrão para tratar da questão de trabalho infantil. Nós criamos as POPs, os procedimentos operacionais padrão, e são listas de procedimentos e responsabilidades, ou seja, o Judiciário faz isso, o Ministério de Apoio Social vai fazer aquilo, a Polícia vai fazer aquilo, ou seja, houve uma divisão de responsabilidades. E uma série de determinações, então, foram feitas por vários níveis do Judiciário,
E agora existe um serviço de assessoria jurídica gratuito lá na Índia que se comprometeu a trabalhar com a nossa organização lá na Índia para criar um centro específico para o trabalho escravo. E aí, uma série desses advogados foram contratados pelo tribunal, foram até o nosso escritório e ouviram todas as reclamações dos querelantes, de todas as pessoas que tinham algo a falar sobre a violação dos direitos das crianças. E aí esse painel examina os casos e depois leva ao judiciário. Então, é uma autoridade que foi criada recentemente e que é de suma importância, perdão. E esses tipos de casos também precisam passar por um tribunal sumário, por juízo em primeira instância. Isso porque, tradicionalmente, se o sistema não for seguido, aí acaba retardando o processo judiciário. Em alguns casos, até se extingue o processo. Em alguns casos, as crianças eram libertadas e demorava 10, 20 anos para que o caso dessa criança fosse julgado, acabava que ele nunca era julgado. Então, a questão era criar uma via de acesso para aquelas crianças mais pobres e seus pais pudessem ter um acesso às diferentes instâncias do judiciário. Essa questão de acessibilidade era preponderante para garantir o acesso de todo mundo ao judiciário. Continua sendo um grande desafio, continua sendo um problema enfrentado pelo mundo inteiro. O segundo problema é esse atraso, ou essa demora. Então, talvez possam ser criados tribunais somente para crianças. Existem excelentes exemplos disso aqui no Brasil. Agora, é necessário uma iniciativa global para que seja melhorada a temporalização da criança, para que essa situação de trabalho infantil possa ser resolvida, na maioria dos casos, durante a infância ainda da criança, para que a criança não seja adulta quando a sentença for determinada. Eu vou concluir contando a história de uma menina, uma jovem menina, que falou na Assembleia Geral da ONU sobre educação, na frente de vários presidentes, primeiros ministros, etc. Ela se chama Debli. E eu a resgatei há alguns anos, quando ela tinha mais ou menos 6, 7 anos, agora ela tem mais ou menos 11. Ela nasceu numa pedreira, perdão, numa mina, e os pais dela também cresceram ali na mina. Os avós dela, inclusive, tinham sido traficados de outro país. Então já era a terceira geração de trabalhador escravo. E um casal fugiu daquela pedreira e foram até nós e disseram: olha, tem muita gente que está ali trabalhando em situação de escravidão. E aí nós fizemos o dever de casa e descobrimos que aquele local ali pertencia a um dos principais ministros, que na realidade seria o equivalente a um governador aqui do Brasil. Então seria o governador eleito, era dono dessa e de outras pedreiras. Então aí ficou impossível. A gente tentou abordar a questão do ponto de vista legal, mas ficou difícil porque a pessoa era análoga a um governo, então a um governador. Então nós resolvimos agir com as próprias mãos. A gente decidiu fazer uma operação secreta, mais ou menos às 5 ou 6 da manhã, que a gente faria aquela incursão, porque era a melhor hora do dia, e porque naquela hora do dia os guardas armados saíam para fazer o break deles, né, a pausa para o cafezinho. Então, a gente ia passar ali esperando o tempo, né, a hora certa de agir quando ele saísse ali no break. A gente determinou que esse break seria 1 hora no máximo, e a gente teria então uma janela de apenas 1 hora para entrar lá e fazer o resgate. Nós conseguimos
resgatar muitas pessoas, mais ou menos 60 pessoas. A gente carregou todas essas pessoas num caminhão, né? Mas muitas das crianças eu levei comigo, no meu próprio carro. E eu sempre sou eu mesmo que dirijo o meu próprio carro nessas operações de resgate, porque em muitos casos o motorista ou era ameaçado e fugia, ou então era subornado e nos levava de volta. Então eu mesmo que era o motorista. Então a gente foi lá, resgatou esse grupo, entre eles essa menina que tinha 6, 7 anos, que veio sentada do meu lado no banco da frente do carro. Tinha uma outra também, que depois foi para a universidade. E todas essas crianças estavam em situação de choque, porque nunca tinham recebido qualquer ajuda. Ninguém nunca tinha oferecido ajuda a essas pessoas. Essas crianças simplesmente não confiavam em ninguém. E eu, para deixá-los mais felizes, eu disse, olha, tem umas bananas ali no banco de trás, aí deixei elas à vontade para comer as bananas e pedi para que elas cantassem também uma canção. As crianças ainda estavam lá traumatizadas, né, em choque, estavam tremendo, aí eu insisti. E aí alguém perguntou, mas o que é isso? Aí eu disse, olha, é um cacho de bananas. Isso porque a noite inteira anterior a gente tinha ficado ali escondidos, esperando o guarda sair, a gente tinha ficado ali comendo bananas e tinham sobrado algumas no cacho. Aí eu insisti, eu disse, olha, isso aqui é para vocês comerem, podem comer. Aí a menina que estava no banco da frente olhou para a banana e disse para o menino que estava ao lado dela no banco, isso aqui não parece cebola, não. Que tipo de cebola que é essa aqui? Aí o menino olhou também e disse, realmente não parece, não. Eu acho que também não é cebola, também não é batata. Que tipo de batata? Será que é uma batata? Eles nunca tinham visto uma cebola, nem uma batata, nem uma banana. Eles nunca tinham visto nenhuma fruta, porque eles tinham sempre vivido naquela situação, naquelas condições. Aí eu disse, não, pode comer a banana é doce, é bom, pode acreditar. Aí eu continuava, né, estava dirigindo, aí no retrovisor eu vi que duas das crianças tinham começado a comer a banana sem descascar a banana. E aí eu me dei conta, nossa, como eu fui tolo, como eu fui inocente. A distância que existe entre uma banana descascada e uma banana com casca é a mesma que existe entre uma criança livre e uma criança em situação de escravidão. É mais ou menos uma situação que é mais ou menos como comparar o século XIV e o século XXI. 500 anos se refletiram ali na casca daquela banana. E aí eu fui lá, descasquei a banana e entreguei para a menina. Aí ela começou a comer, gostou muito, ficou feliz, né? Duas das crianças não quiseram comer, né? Não gostaram do gosto e jogaram fora, mas ela não, ela ficou muito feliz. Ela sorriu da primeira vez. Depois ela agarrou meu braço. Ela nunca tinha visto ninguém dirigindo, então não sabia que estava me atrapalhando. Aí foi que eu me dei conta. E ela disse alto, por que você não veio antes? Ela estava zangada. Eu sabia que pela primeira vez ela estava voltando a ser criança. E para mim, eu senti que a minha vida tinha alguma utilidade. Eu já senti isso centenas, milhares de vezes. Quando eu entrego uma criança à sua mãe e ela chora, é um sentimento divino. E eu já senti isso milhares de vezes. Mas nesse caso, quando ela me perguntou por que você não veio antes, eu sei que ela não estava falando isso por causa da banana, do gosto da banana, mas sim porque a mãe dela tinha sido estuprada na frente de todos, porque ela não conseguia trabalhar, não terminou o trabalho a tempo e a punição foi o estupro. Então, a Devli, o pai da menina, Devli, reagiu e foi amarrado, foi preso, foi torturado e queimado com cigarros, com pontas de cigarros.
E essa criança de 6 anos viu tudo isso acontecer. E ela também viu como viu seu irmão mais novo morrendo porque não tinha um remédio. Ele estava doente e nunca tinha ido ao hospital. E é por isso que Devli, a menina, estava me desafiando. Por que você não veio antes? E essa pergunta eu transfiro a vocês, para todos vocês, meus amigos. Essa pergunta não é só para mim. Essa é uma pergunta para todos que acreditam em direitos humanos, em direitos das crianças, todos acreditam na humanidade, todos que acreditam em justiça. É uma pergunta para todos. Por que não agimos agora? O que está nos impedindo de agir? Vocês são pessoas poderosas, irmãos e irmãs. E eu sei que vocês têm um coração puro. É isso que o seu presidente falou. Foi por esse motivo que essa conferência foi organizada. Mas se todos nós não agirmos agora, por que nós não podemos agir agora? Qualquer coisa que nós podemos fazer agora. Se nós vamos boicotar produtos resultantes do trabalho infantil, vamos boicotar e não apenas falar que vamos boicotar. Se nós somos magistrados, podemos tomar outras providências, julgamentos mais rápidos. Há tantas coisas. Se somos ativistas sociais, como é que nós vamos ficar sentados, calados? Se somos assistentes sociais, se somos membros de sindicato, a cada minuto, eu não estou falando de todo dia, nem de todo ano, todo minuto conta. Nós temos que agir agora, Não há substituto para a ação. Eu vou continuar falando muitas coisas, contando muitas histórias, relatando muitos fatos. Vocês podem me elogiar, mas essa não é a minha função, esse não é o meu trabalho. Eu quero ver uma chama em vocês, uma faísca, eu quero ver raiva em vocês, revolta, um sentimento de urgência. É para isso que eu estou aqui. Eu quero ver liderança em vocês. Vocês viram a liderança do presidente hoje? Essa liderança precisa ser preservada, precisa ser promovida. A sociedade brasileira, o governo brasileiro mostraram liderança. E isso continuará aprovando que há liderança e como a mobilização social funciona, como a convergência funciona, como a união funciona, como tantas outras coisas funcionam. Mas se vocês ficarem satisfeitos com as suas conquistas e simplesmente levantando essas bandeiras do que já fizeram, as pessoas me contam histórias do Brasil, que está tudo muito bem, não é só isso, isso não basta. Esse é o momento de assumir a liderança. Países como Índia, Brasil, China, Rússia, África do Sul, os BRICS, precisam construir um novo mundo. Os novos BRICS foram criados, então eles precisam construir um novo mundo sob a sua liderança. E eu espero que vocês assumam essa liderança e para que mais rapidamente possível possamos ver o fim do trabalho infantil. Eu acredito, eu não quero morrer antes de ver o fim do trabalho infantil. Se eu tiver que viver mais 100 anos, tudo bem. Mas aqueles que agirem agora farão parte da história. Porque o trabalho infantil será brevemente apenas um fato histórico que vocês vão contar para os seus netos ou os seus bisnetos, que eles lerão nos livros de história que houve um mal em algum tempo que se chamava trabalho infantil no Brasil e em todo o mundo. E nós temos que viver para ver esse dia. Muito obrigada.